Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs da Escola Jesus Cristo, amigos, amigas, todos que acompanham a página da Escola Jesus Cristo no Facebook e os que participam do grupo da Escola Jesus Cristo também no Facebook. E aos que acompanham o canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 24 de fevereiro do ano 2021. Como leitura preparatória para a nossa pregação desse serviço de pregações de meio de semana, que tem o nome de Irmãos de Célia Lúcius, pregações rápidas de meia hora, que teve como origem, como causa, como objetivo, a pedido do professor Clóvis Tavares ao nosso irmão Rubens Fernandes Carneiro, após a desencarnação do professor Clóvis, foi fundado esse serviço com o objetivo de ajudar no tratamento espiritual as pessoas que porventura não tivessem tempo de ir às sextas-feiras à noite, aos domingos pela manhã, comparecerem à escola Jesus Cristo. Então, durante a semana e também para que a escola pudesse funcionar todos os dias como um ponto de luz nas nossas vidas, um ponto de socorro, um ponto de abastecimento, o professor Clóvis pediu e o nosso Rubinho instituiu esse serviço para ter uma preleção rápida de meia hora e após a preleção o passe magnético. Então nós vamos ler como leitura preparatória para a nossa prece, é do capítulo 5º do Evangelho de Mateus, versículos 1 a 12. São as bem-aventuranças, é parte do Sermão da Montanha. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, trabalhadores, Célia Lúcius, patrona desse serviço de pregações diárias de meio de semana da nossa Escola Jesus Cristo, e todos
os espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos que labutam em nosso favor, em nosso auxílio, instruindo-nos, orientando-nos, advertindo-nos, enfim, colaborando para que nós nos melhoremos, para que nós nos purifiquemos, para que nós avancemos na escala evolutiva. E gratos antecipadamente por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a reflexão da tarde de hoje. Que assim seja. Meus amigos, o capítulo que nos coube ler e sobre o qual refletir na tarde de hoje é o capítulo 8º do livro Sol nas Almas, livro de autoria de André Luiz e psicografado por Valdo Vieira, na época em que Valdo Vieira estava com a mediunidade bem sintonizada com os espíritos que nos ajudam, como André Luiz, chegando mesmo a psicografar livros em parceria, um mesmo livro, uma mesma obra, publicada e psicografada em parceria por Valdo Vieira e Chico Xavier. Tamanha a sintonia boa, produtiva, elevada. Então, não podemos desperdiçar, né? Se posteriormente o Valdo Vieira, né, deixou de ser espírita e não trabalhou mais da forma como ele havia trabalhado antes, com a sua mediunidade, isso não cabe a nós julgar nem desprezar o que ele fez de bom no período em que ele estava com a sua mediunidade bem sintonizada e trabalhando, inclusive, em parceria, em conjunto com Chico Xavier. E esse é mais um livro que ele psicografou nesse período bom, de boa sintonia, e que, como outros livros de André Luiz, como, por exemplo, a Agenda Cristã, o Conduta Espírita e outros, são verdadeiros roteiros para nós aqui encarnados, para as nossas vidas diárias, para nós, ao menos, tentarmos exercitar, se não conquistar, seguindo esses roteiros, mas exercitar, praticar e esforçar-se, cada um de nós, em adquirir virtudes, em progredir, em transformar-se moralmente e domar as más inclinações de cada um de nós. Então, o capítulo 8º desse livro, Sol nas Almas, de André Luiz, psicografado por Valdo Vieira, tem por título Tua Hora de Humildade. Então, nós leremos, como de costume, e depois faremos um breve comentário. Tua hora de humildade. Se ainda te observas distante de viver a humildade continuamente em todas as horas do dia, podes vivê-la 1 hora diária, pelo menos. Traça o teu programa diário de humildade iniciante. Escolhe 1 hora dentre as horas de cada dia, a fim de aperfeiçoares os próprios sentimentos, exercitando a maior conquista do espírito, a humildade. Isso nas palavras de André Luiz. Que nessa hora te despreocupes da pressa, da convenção, do calculismo, das inquietações contumazes e de ti mesmo, para que te adestres no sacrifício, na indulgência desinteressada, na solicitude fraterna e na cooperação espontânea.
Será essa a tua hora de procurar o último lugar, a hora de te apagares, para que se eleve o brilho dos outros. Em tua hora de humildade, constituir-te-ás em médium do amor de Cristo entre os homens. Serás especialmente o servo de todos, o irmão comum, a partícula viva e anônima que se funde no todo da humanidade, sem qualquer amor próprio ou interesse pessoal. Que ouvides, nesse lapso de tempo, toda tisna de vaidade, todo propósito de personalismo e até as mínimas excitações acerca do futuro, para viver o presente, o dia que flui, os momentos de teu serviço puro. Nessa hora, sê bom acima de ti, acima de tudo, acima de tuas próprias vantagens, para que teus sorrisos abram outros sorrisos, para que tua palavra confiante semeie outras palavras de esperança, para que tua vontade de acertar alicie outras vontades para renovação maior. Anula nesses 60 minutos a tensão emocional a respeito de títulos, condições sociais, inclusive a censura a ti próprio, no que tange a defesa do teu lugar ao sol. Que a tua hora de humildade seja cultivada esmeradamente, cada dia, nos lugares em que deva ser exercida para favorecer-te a ascensão espiritual, seja no escritório, na via pública, no entendimento entre amigos ou na intimidade do lar. Que nesse interregno respires acima de todas as conveniências individuais, fazendo maiores concessões ao próximo, superando o temperamento, procurando usar mais ampla docilidade com quem te não compreende, buscando acertar onde ninguém ainda o conseguiu, diligenciando efetuar os mais difíceis serviços de fraternidade, testemunhando o bem na escala que ainda não pudeste, e relembrando que o teu corpo, em dia próximo, regressará inelutavelmente ao pó de onde veio. Recebe no coração a visita do Senhor, ainda que por breves minutos, durante o dia. Começa a ser humilde, abolindo todo o desculpismo e conquistando o tempo necessário para a tua hora de humildade, e acabarás incorporando em ti mesmo os valores supremos do benfeitor maior, que, na conceituação do Cristo, será sempre aquele que se fizer o servidor de todos. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Então agora nós vamos reler com alguns breves comentários. Tua hora de humildade. Se ainda te conservas distante de viver a humildade continuamente em todas as horas do dia, ou seja, se nós estamos ainda na escala evolutiva como espíritos medianos, numa visão otimista, ou inferiores ainda, numa visão talvez, não sei, mais realista, mas, acima de tudo, num mundo de provas e expiações,
um mundo de provas e expiações. Devedores de Deus, da lei, devedores da espiritualidade, do amor, da misericórdia divinos, que vêm até nós através de Jesus, dos bons espíritos, dos anjos. Se nós estamos nessa condição e não conseguimos adquirir verdadeiramente essa virtude que é a humildade, para que nós vivenciemos toda a humildade em todos os momentos, como diz aqui André Luiz, em todas as horas do nosso dia, diz ele, podes vivê-la 1 hora diária, pelo menos. Então, meus irmãos, nós, como nós já falamos de outras vezes, até quando refletimos sobre um capítulo do livro Agenda Cristã, um outro livro também que é muito bom, que é o do Kelvin Vandini, como é que é o nome? Técnica de Viver. São livros, né, como nós comentamos no início aqui de hoje, traçam roteiros para nós termos ajuda nesse sentido de programar, planejar. E já que nós fazemos isso no nosso dia a dia, nas nossas vidas, em relação aos nossos trabalhos profissionais, a nossa vida diária de administração, de casa, de família, enfim, se nós traçamos roteiros, programações, planejamentos, temos agendas, temos quadros, cronogramas, para nós não nos perdermos, não esquecermos dos nossos compromissos, por que não incluirmos nessa programação, nessas agendas, nesses quadros, nesses cronogramas, esse tipo de planejamento? Planejamento em relação à nossa vida espiritual, ao nosso crescimento espiritual, à nossa realização espiritual. E nós, no nosso dia a dia, mesmo quando não anotamos nas nossas agendas, nos nossos planejamentos, nos nossos quadros de aviso, de lembretes, quando nós não anotamos, nós às vezes nos programamos para, por exemplo, em determinada hora do dia, eu vou almoçar. Em determinada hora do dia eu vou acordar. Em determinada hora do dia eu vou jantar, cear, fazer um lanche. Em determinada hora do dia eu vou dormir. Em determinada hora do dia eu vou assistir televisão, vou assistir o meu futebol, vou assistir a minha série. E, como dizia o professor Clóvis, isso nos idos tempos, né? Do início da década de 80, chamando já naquela época a televisão na nossa concepção, nossa, não na concepção do professor Clóvis, ele estava a nos advertir, a nos alertar que nós considerávamos a TV, a televisão, a sacratíssima, ou seja, em determinados horários dos nossos dias, seja o horário da novela, seja o horário do futebol, seja hoje, né, o horário da série, enfim, do repórter, nós largamos tudo, não queremos ser interrompidos e sentamos-nos diante da TV, da sacratíssima, para assistirmos muitas vezes coisas, programas, filmes, séries que não vão nos acrescentar nada, ou, pelo contrário, vão destruir aquilo que às vezes nós conquistamos a duras penas, ou nessa encarnação, ou ao longo das nossas encarnações. Conceitos, princípios, valores, e que às vezes por 1 hora apenas de assistência a
um determinado programa, um determinado filme, a uma determinada novela. 1 hora diária é o suficiente para destruir todas essas conquistas, todos esses valores, todos esses princípios. Então, por que não colocarmos nas nossas agendas, nas nossas programações diárias, apenas 1 hora para exercitarmos, aqui no caso do capítulo que nós estamos analisando, a humildade, que, como nós vimos no início da preleção de hoje, na leitura preparatória para a prece, foi a primeira virtude destacada por Jesus nas bem-aventuranças. Pobre em espírito é o humilde. Humilde não significa pobre de condições financeiras. O humilde é aquele que se faz humilde, se faz despojado de orgulho. O próprio Cristo disse: eu sou brando, aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Destacou a humildade como a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou pobres de espírito, dependendo da tradução, porque deles é o reino dos céus. Olha aí, se nós não formos humildes, meus irmãos, nós não alcançaremos o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É a perfeição relativa à qual nós temos acesso. Então, se nós não formos humildes, se nós não tivermos humildade, nós não podemos continuar pretendendo alcançar o paraíso, o céu, a pureza de espírito, porque é a primeira das virtudes a serem conquistadas. Então continua André Luiz: traça o teu programa diário de humildade. Iniciante. Escolhe 1 hora dentre as horas de cada dia a fim de aperfeiçoares os próprios sentimentos, exercitando a maior conquista do espírito. A maior, diz André Luiz, talvez, a maior sim, mas a primeira, a maior por quê? Porque é a mais importante, que abre o caminho para que nós possamos conquistar as outras. Nesse sentido de a maior. Não que seja a mais importante de todas. Todas as virtudes são importantes. Mas essa é a maior no sentido de é a mais importante nessa condição em que nós estamos. Porque se nós não formos humildes, nós não nos colocaremos no lugar do outro. Nós não teremos paciência para aceitar determinadas situações nas nossas vidas. Nós não teremos compreensão para aceitar, para tolerar determinadas pessoas, determinados insultos, determinadas agressões, determinadas provas pelas quais passamos nas nossas vidas. Então a humildade, ela é a mais importante para nós, porque ela abre a porta para nós termos acesso a todas as outras virtudes. E se nós continuarmos com o nosso orgulho, que é o oposto da humildade, nós não conseguiremos alcançar nem a humildade, nem muito menos as outras. A caridade, a benevolência, a beneficência, a paciência e tantas outras, né, que Jesus, o perdão que Jesus veio nos ensinar. Então continua André Luiz aqui, que nessa hora, pelo menos nesses 60 minutos do dia, te despreocupes da pressa, porque nós temos pressa para muita coisa, meus irmãos. Nós temos pressa para ganhar dinheiro, nós temos pressa para agirmos as coisas que trarão algum retorno para nós nessa vida de encarnados, nessa vida material, nessa vida terrena. Nós temos pressa de alcançarmos posições, títulos, mas muitas vezes nós adiamos, nós postergamos, nós não temos pressa nenhuma para a conquista das virtudes.
a elevação espiritual. E Jesus nos alertou, né? Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome, os ladrões roubam e minam. Acumulai tesouros nos céus. Esses são os verdadeiros tesouros. E a gente fica correndo atrás de dinheiro, querendo cada vez mais coisas melhores na visão humana, mais caras, mais chiques, mais confortáveis, mais isso, mais aquilo. E tudo isso, uma vez desencarnados, fica por aqui. Então, André Luiz diz, nessa hora, despreocupes, né? Te despreocupes da pressa, da convenção, imposições muitas vezes sociais, do calculismo. Olha aí, o calculismo é exatamente esse interesse, que, segundo Allan Kardec, é o móvel da ação humana. Qual é o móvel da ação humana? É o interesse. Se isso nos interessa, a gente faz, a gente vai. Se não nos interessa, não vou naquele evento, naquela reunião, naquela pregação, naquela casa espírita, naquele aniversário, não vou fazer aquela ligação, aquele telefonema, não vou mandar aquele e-mail, e uma série. Mas se nos interessa, aí a gente faz, a gente vai, a gente fala. Então, é esse calculismo de o que isso vai me trazer de vantagem, de benefício. Abrir mão, diz aqui André Luiz, nessa hora te despreocupes do calculismo, das inquietações contumazes, coisas que nos preocupam diariamente e que muitas vezes não têm a menor importância, de nós mesmos, para que te adestres no sacrifício, na indulgência desinteressada. Indulgência, né, é tolerar as imperfeições dos nossos irmãos, das nossas irmãs, do nosso próximo, na solicitude fraterna e na cooperação espontânea, sem que ninguém precise pedir, implorar. Façamos. Isso também tem a ver com humildade, meus irmãos, porque nós muitas vezes nos colocamos em pedestais. Eu vou fazer sim, mas só se fulano vier a mim pedir, implorar, ajoelhar, aí eu faço. Então, quer dizer, isso também tem a ver com humildade, cooperação espontânea. Será essa a tua hora de procurar o último lugar? Geralmente a gente quer os primeiros lugares, os lugares de destaque. A hora de te apagares para que se eleve o brilho dos outros, valorizar o outro, saber se alegrar com a alegria do outro, e não apenas ficar contando vantagens a pessoas que não conseguem, numa roda de conversa fraterna, ouvir relatos das outras pessoas de sucesso, de alegria, de júbilo, e ficam apenas a contar os próprios êxitos, as próprias vantagens. Eu fiz isso, eu faço isso, eu não sei o que, eu aprendi isso. E não deixa ninguém falar, ainda por cima. Então é se apagar, pelo menos por uma hora, valorizando, para que se eleve o brilho dos outros. Em tua hora de humildade, constituir-te-ás em médium do amor de Cristo entre os homens. Esse é o amor perfeito, o amor de Cristo. Serás especialmente o servo de todos, o irmão comum, a partícula viva e anônima que se funde no todo da humanidade. Então é esquecer bajulações, elogios, recompensas, agradecimentos. Fulano, muito obrigado pelo que você fez. Não queiramos nada disso, meus irmãos. Que bom se a pessoa reconhecer e for grato, porque é uma virtude também muito boa, ensinada por Jesus, quando ele curou os 10 leprosos.
Apenas um voltou, mas ele perguntou, não foram 10? Onde estão os outros 9? Então ele destacou a virtude da gratidão, mas que nós não exijamos essa virtude das pessoas para as quais nós fizemos alguma coisa, muitas vezes ínfima, mínima. Que ouvides, nesse lapso de tempo, toda tisna de vaidade, olha aí. Toda tisna, nós temos o nosso valor, a nossa missão, a nossa tarefa, sim, mas nós não precisamos ficar destacando, lembrando as pessoas de que nós somos isso, nós somos aquilo, nós já alcançamos determinado patamar, determinada virtude. Isso, na verdade, tisna, suja a nossa virtude. Então, quer dizer, nós estamos sendo aquilo tudo para que as pessoas vejam o nosso valor, né? Para que as pessoas nos valorizem, ou estamos fazendo por espontaneidade, por desejo de ajudar simplesmente, de minorar o sofrimento alheio? Que ouvides todo o propósito de personalismo, pensarmos menos em nós mesmos nesses 60 minutos, isso também é humildade. E até as mínimas excitações acerca do futuro, para viver o presente. Então a gente às vezes deixa de fazer determinadas coisas. Rubinho, com as suas lições simples e engraçadas, muitas vezes, dizia verdades que ficam até hoje em nós. Muitas vezes nós, até nos eventos da nossa Escola de Jesus Cristo, quando íamos oferecer um ingresso para um lanche, para um jantar, a pessoa não querendo participar, muitas vezes dava cada desculpa, né, estapafúrdia, esfarrapada. Ah, nesse dia provavelmente eu vou passar mal, eu não vou estar me sentindo bem, né? Ou então, deixa eu ver aqui, me lembrei, eu vou ter uma reunião muito importante nesse dia. Ou então, o pior, né, que é muito comum no nosso nível espiritual, começamos a matar parentes, né? Fulano está muito mal e o médico diz que ele só tem não sei quanto tempo de vida. Se ele desencarnar nesse dia foi... Ou então, depois que passa o evento, a gente fala, um parente meu desencarnou. Tudo mentira, né? Só para nós não colaborarmos, para nós não ajudarmos, para nós não compartilharmos da alegria, da presença daquelas pessoas, para nós não realizarmos o serviço de caridade, de assistência. Então a gente dá as maiores desculpas pensando já no futuro, que a gente nem sabe se vai acontecer. Então, diz André Luiz aqui, que nós ouvidemos as excitações mínimas acerca do futuro para vivermos aquele momento, o presente, aquela hora de exercício da humildade, o dia que flui, os momentos de teu serviço puro. Nessa hora, ser bom acima de ti, acima de tudo, acima de tuas próprias vantagens, para que teus sorrisos abram outros sorrisos. É ser bom mesmo, meus irmãos. Não é participar do serviço ou daquele momento de humildade com a cara amarrada, carrancudo, achando ruim, achando péssimo. Agora chegou a hora que eu programei todo dia para exercitar a humildade. Puxa vida, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Isso não está fazendo, né, valer nada dessa 1 hora de exercício. Pelo contrário, né? Estamos revoltados por estarmos exercitando alguma virtude durante 1 hora apenas, no nosso dia de 24 horas. Né? Então, para que a gente fazer um sorriso, vindo do coração, aquela alegria, aquela boa vontade, para que os nossos sorrisos abram outros sorrisos, para que a tua palavra confiante semeie outras palavras de esperança, para que a tua vontade de acertar
Alicie, olha que verbo interessante que André Luiz usa aqui. Aliciar, geralmente é um verbo relacionado a coisas ruins, negativas, até mesmo ao crime, né? Aliciamento, né, de menores. Então, é aliciar aqui para o bem, né? É conclamar, é convidar as pessoas, como? Através da nossa atitude, do nosso exemplo. Outras vontades para renovação maior, né? O exemplo arrasta. Anula, nesses 60 minutos, a tensão emocional a respeito de títulos, condições sociais, inclusive a censura a ti próprio no que tange a defesa do teu lugar ao sol. Então, esquecer um pouquinho. A gente usa muito essa desculpa. Eu também sou filho de Deus, eu mereço. Esqueçamos isso por 60 minutos. Pensemos no próximo. Que a tua hora de humildade seja cultivada esmeradamente, quer dizer, com esmero, com dedicação, com seriedade, cada dia nos lugares em que deva ser exercida para favorecer-te a ascensão espiritual, seja no escritório, na via pública, no entendimento entre amigos ou na intimidade do lar, em qualquer lugar. Não nos limitarmos. Não estou em casa para exercitar a minha 1 hora de humildade. Está na rua? Exercite. Está no escritório, está no seu trabalho? Exercite, mesmo assim. Que nesse interregno respires acima de todas as conveniências individuais, fazendo maiores concessões ao próximo, superando o temperamento, procurando usar mais ampla docilidade com quem te não compreende. Difícil, porém, se nós exercitarmos, buscando acertar onde ninguém ainda o conseguiu. Ninguém fez isso até hoje. Façamos nós, meus irmãos. Gandhi tem uma frase que diz: seja você a mudança que você deseja no mundo. Então, eu quero que o mundo mude, eu quero que o mundo seja mais pacífico, mais fraterno. Então, comecemos com nós mesmos, sendo pacíficos, fraternos, humildes, diligenciando efetuar os mais difíceis serviços da fraternidade, testemunhando o bem na escala que ainda não pudeste e relembrando que o teu corpo em dia próximo regressará inelutavelmente ao pó de onde veio. Se não me falha a memória, em Bom Jesus do Itabapuana, na rua lá onde fica o cemitério da cidade, o nome da rua que foi denominado é Rua dos Iguais. Ou seja, na hora da morte, todo mundo é igual. Não adianta a gente ter sido isso ou aquilo, ter tido isso ou aquilo. Na hora de morrer, todos nós somos iguais. Recebe no coração a visita do Senhor, ainda que por breves minutos durante o dia. Começa a ser humilde, abolindo todo o desculpismo e conquistando o tempo necessário para a tua hora de humildade. E acabarás incorporando em ti mesmo os valores supremos do benfeitor maior, que na conceituação do Cristo será sempre aquele que se fizer o servidor de todos. Então, como Emmanuel, apenas para finalizar aqui a nossa reflexão, destacou no item 254 do livro O Consolador, quando ele é perguntado sobre a virtude da paciência e como adquiri-la, ele responde, e num determinado trecho da resposta ele diz assim: a disciplina antecede a espontaneidade. Então, se nós ainda não somos espontaneamente humildes, pacientes, ou não ainda conquistamos e exercitamos todas as virtudes de forma espontânea, pelo menos que por disciplina nós comecemos, porque a disciplina antecede a espontaneidade. Então, o que Emmanuel diz está exatamente de acordo com André Luiz, com o que André Luiz diz também aqui. Então, se nós, pelo menos, nos disciplinarmos,
para exercitar essas virtudes, em especial a humildade, que talvez seja a primeira, a mais importante nesse nível espiritual nosso, porque abre as portas para a conquista de outras virtudes, nós alcançaremos a espontaneidade da humildade. Então, que nós reflitamos sobre essas maravilhosas lições que nos foram trazidas por André Luiz, por Emmanuel e pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e que, como na segunda-feira também dissemos, quem quer aproveitar, né? Que nós aproveitemos tudo isso. Então vamos orar, agradecendo a Deus mais uma vez, a Jesus, pelas bênçãos, pelas oportunidades, pelas lições, e que nós saibamos nos esforçar, nos disciplinar para, ao menos, inicialmente, 1 hora por dia, possamos praticar, exercitar algumas virtudes, a começar pela humildade. E que Jesus nos abençoe a todos e todos tenhamos uma ótima semana e com a paz de Jesus. Então, que Deus nos abençoe. Uma boa tarde a todos.